Você já ouviu falar de lugares onde as pessoas entram e simplesmente não voltam mais? Não estou falando de um lugar proibido, nem de uma área secreta, nem de algo escondido no meio do nada. É um lugar real, conhecido e, em muitos casos, elogiado. Pessoas entram por vontade própria, sem ameaça, sem coerção. E ainda assim, nunca mais saem. O mais perturbador é que, quando isso acontece, ninguém percebe na hora, nem a pessoa, nem quem está de fora. Porque esse lugar não prende o corpo, ele prende algo muito mais fácil de capturar: a mente. No início, tudo parece normal. Um ambiente organizado, seguro, previsível. Pode ser um prédio, uma instituição, uma comunidade, ou algo ainda mais invisível. Nada parece perigoso. Pelo contrário, parece confortável. E conforto, para o cérebro humano, é uma promessa poderosa. Quanto mais previsível o ambiente, menos energia o cérebro precisa gastar, menos decisões, menos riscos, menos incertezas. E o cérebro ama isso. Depois de um tempo, algo começa a mudar. Quem entra passa a perder a noção do tempo. Horas viram minutos, dias passam sem perceber. O mundo lá fora começa a parecer distante, barulhento, complicado demais. Enquanto isso, o mundo de dentro parece calmo, organizado, sob controle. É nesse ponto que muitas pessoas começam a passar mais tempo ali, sem notar. Muita gente descreve a sensação como alívio, um descanso mental, uma pausa da vida real. Mas esse alívio cobra um preço silencioso. Ambientes extremamente controlados ensinam o cérebro a rejeitar o imprevisível. E o mundo real é imprevisível por natureza. Responsabilidades começam a pesar. Decisões viram ansiedade. Liberdade começa a incomodar. E aos poucos, sair parece mais difícil do que ficar. Existe um nome para isso na psicologia: aprisionamento voluntário. Quando a pessoa não está presa por força, mas por escolha. Não porque alguém mandou, mas porque o cérebro decidiu que sair dói mais do que ficar. E isso acontece de forma gradual. Primeiro, a pessoa evita o mundo externo. Depois, cria justificativas. Depois, rejeita qualquer tentativa de resgate. Lá fora é perigoso. Aqui eu tenho tudo. Ninguém me entende lá fora. Essas frases parecem racionais, mas são mecanismos de proteção. O cérebro prefere a prisão confortável ao caos da liberdade. E quando alguém tenta puxar essa pessoa de volta, a reação é quase sempre defensiva, porque para quem está preso mentalmente, o mundo externo virou ameaça. Esse padrão não é novo. Já aconteceu em monastérios extremos, em seitas modernas, em instituições fechadas, em ambientes corporativos abusivos. Hoje acontece também em sistemas digitais. O formato muda. A armadilha é a mesma. Um lugar que oferece ordem demais, sentido demais, respostas prontas demais. E aqui vem a parte mais desconfortável. Esse lugar real onde pessoas entram e nunca mais saem. Nem sempre é físico. Às vezes é uma rotina, um sistema, uma tela. Algo que ocupa tempo, atenção e identidade. E quanto mais tempo a pessoa fica ali, menos ela lembra quem era antes de entrar. A pergunta não é onde fica esse lugar. A pergunta real é: quantos deles já existem hoje? Quantas pessoas você conhece que entraram em algo assim e nunca mais foram as mesmas? Talvez o lugar não esteja no mapa, talvez esteja na mente. Talvez todos nós estejamos a um passo de entrar. A diferença é simples. Alguns ainda conseguem sair, outros aprendem a chamar a prisão de lar. Mas existe um detalhe ainda mais inquietante que quase ninguém percebe.
Quando alguém entra nesse tipo de lugar e não sai mais, não é porque perdeu a consciência. É justamente o contrário. A pessoa acredita que finalmente acordou. Ela passa a enxergar o mundo externo como caótico, irracional, perigoso demais, enquanto o lugar onde está parece lógico, organizado, previsível. E isso cria uma inversão perigosa. Tudo o que vem de fora começa a parecer errado. Toda crítica vira ataque. Toda dúvida vira ameaça. O cérebro, quando encontra um ambiente que reduz a ansiedade, faz de tudo para protegê-lo, mesmo que isso signifique cortar laços, mesmo que isso signifique negar a própria história. Nesse ponto, não é mais o lugar que segura a pessoa, é a identidade que foi construída ali dentro. Ela já não se define mais pelo que era antes. Agora ela é parte de algo, parte de um sistema, parte de uma ideia, parte de uma rotina. E sair significaria perder tudo isso de uma vez. Por isso, quando alguém pergunta, por que essa pessoa não vai embora? A resposta é simples e brutal. Porque ir embora dói mais do que ficar. Sair exige reconstrução. Exige enfrentar o mundo sem respostas prontas. Exige aceitar o vazio temporário de não saber quem se é. E o cérebro humano odeia vazio. Ele prefere uma prisão conhecida a uma liberdade incerta. É aqui que muitos lugares ganham poder real, não pela força, mas pela dependência emocional. Quanto mais tempo a pessoa fica, mais o mundo externo parece distante. As referências mudam, os valores mudam, as prioridades mudam. E pouco a pouco, o que antes parecia estranho começa a parecer normal. Horários rígidos viram disciplina, controle vira cuidado, isolamento vira proteção. E quem está de fora, olhando, sente algo estranho. Uma sensação de que aquela pessoa ainda está ali, mas ao mesmo tempo não está mais. Como se tivesse atravessado uma porta invisível. Ao longo da história, isso aconteceu inúmeras vezes. Pessoas que entraram em comunidades fechadas achando que era temporário. Pessoas que aceitaram rotinas extremas acreditando que era só por um tempo. Pessoas que mergulharam em sistemas digitais jurando que tinham controle. Nenhuma delas achava que não sairia. Ninguém entra pensando, esse lugar vai me prender. As pessoas entram pensando, aqui eu finalmente vou me encontrar. E esse talvez seja o maior perigo, porque o ser humano tem uma necessidade profunda de pertencimento, de sentido, de ordem. E qualquer lugar que ofereça isso de forma constante, começa a parecer indispensável. O problema é quando o pertencimento cobra obediência, quando o sentido elimina questionamentos, quando a ordem sufoca a individualidade. Nesse ponto, o lugar já venceu. E o mais assustador é perceber que, hoje, esse tipo de ambiente não precisa mais ser físico. Ele pode estar no bolso, na rotina, na tela. Pode ser algo que você acessa todos os dias. Algo que consome sua atenção. Algo que molda sua forma de pensar, sem você perceber. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica imaginar a vida sem aquilo. Não porque aquilo é perfeito, mas porque o cérebro já se adaptou. Ele já reorganizou prioridades, já redefiniu o que é conforto, já criou medo do lado de fora. Por isso, o verdadeiro sinal de alerta não é quando alguém entra, é quando a pessoa para de imaginar a saída, quando perguntas simples incomodam, quando dúvidas irritam, quando qualquer crítica é vista como ameaça. Nesse momento, o lugar não precisa mais de portas trancadas. A mente já fez esse trabalho. E agora vem a parte mais desconfortável de todas. Talvez você esteja pensando em alguém enquanto ouve isso. Um amigo, um parente, ou até um grupo inteiro. Mas a pergunta mais honesta não é sobre os outros, é sobre você. Em quais lugares você entra todos os dias e não percebe o quanto está ficando?
Quais rotinas você defende com força demais? Quais sistemas você protege sem saber por quê? Quais ambientes você chama de normais apenas porque já se acostumou? Talvez o lugar real onde pessoas entram e nunca mais saem não seja um local específico. Talvez seja qualquer espaço que pareça confortável demais para ser questionado. E talvez a verdadeira saída não seja física, seja mental. Porque enquanto você ainda consegue imaginar a porta, ainda existe uma chance. Mas quando a ideia de sair parece absurda, o lugar já cumpriu seu papel. E a pergunta final não é se esse lugar existe. A pergunta real é: em qual deles você está agora, sem perceber?